Olá, alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Agnaldo de novo, que está acompanhando a professora Ada nas aulas de história de vocês. E nesse momento a gente vai fazer a correção da atividade número 2 sobre a segunda aula de Revolução Francesa. Então, peguem a atividade que eu passei para vocês, vocês vão. Podem dar um pause no vídeo à medida que eu for corrigindo e vocês vão conferindo suas respostas, tá ok? Vamos lá. Primeira pergunta. Deputados franceses seguem tentando acabar com os privilégios do primeiro e segundo estados. Lembrem que o primeiro e segundo estados é composto por quem? Clero e também nobreza. Os deputados que fazem parte da Assembleia Legislativa estão tentando, diminuir esses privilégios, as regalias do primeiro e segundo estados. Porém, a nobreza ela tenta impedir o avanço da Assembleia Nacional. E como é que ela faz isso? Aí vem a resposta. Alguns membros da nobreza buscam aliados em outros estados absolutistas europeus, como a Prússia e também a Áustria. Então, a intenção dessa aliança da nobreza francesa era tentar conter as críticas dos revolucionários na França ao antigo regime, até porque na Europa também tinha outros estados absolutistas. Imagine se essa ideia, contra o antigo regime, ela vai se espalhando na Europa. Então, a Prússia e a Áustria entram em ação e mandam suas tropas contra os revolucionários lá em Paris, na França. Segunda pergunta: qual foi o resultado do conflito militar dos aliados da nobreza contra o movimento revolucionário? Que papel teve a população parisiense nesse conflito? Então, a resposta: o conflito foi intenso. É interessante que, novamente, não foram só os revolucionários que entraram no embate contra as tropas dos aliados da nobreza. A população de Paris ela entra em cena de novo, participa desses embates e sai vitoriosos. O resultado, em 1792, as tropas estrangeiras não resistem e acabam saindo da França. Vitória para a população francesa aí durante a Revolução. Terceira pergunta: após a prisão do rei Luís XVI, porque quando as tropas elas foram expulsas, o povo acabou se revoltando contra o rei, porque achou que ele estava apoiando, os ideais absolutistas, que a população era contrária. Então, a população foi prendeu ele e os revolucionários instalaram uma nova instituição para governar o país, chamada de Convenção Nacional. Quais foram as medidas tomadas por essa convenção? Foi abolir a monarquia constitucional. Lembra que lá na Assembleia Nacional, através da Constituição, foi estabelecido que o rei continuaria a governar, mas ele não teria mais o poder absoluto. Agora ele governaria por meio da monarquia constitucional, quer dizer, ele ia governar com base na Constituição e teria toda uma Assembleia de Deputados para poder monitorar ele, para poder podar o poder dele. Mas a partir do momento que a população se revoltou, contra o rei, acabou a convenção, acaba com a monarquia constitucional. Não tem mais rei na França. Acabou, a monarquia. E aí entra a República Francesa. Com a República Francesa não tem mais rei. Então agora toda a sociedade, em termos políticos, ela está dividida. Aí vem a quarta pergunta. Sobre a divisão política da sociedade francesa após a Convenção Nacional, como eram formados os seguintes grupos e o que reivindicavam? Então, os grupos eram os jacobinos, os girondinos e o grupo da planície. Quem eram então os jacobinos? Era aquela população mais pobre, trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes, e eles defendiam reformas e igualdades para a classe. E quem eram os girondinos? Era a alta burguesia, composta de banqueiros, grandes comerciantes. E a alta burguesia, ela ia contra os ideais dos jacobinos, porque eles defendiam, a manutenção de suas propriedades privadas e tentavam limitar as conquistas sociais do primeiro grupo, que era dos mais pobres. E o grupo da planície era aquele grupo que ficava no meio, sabe? Do fogo cruzado ali. Eram políticos que não tinham posicionamento. Uma hora eles estavam a favor dos jacobinos, outra hora estavam a favor dos girondinos. E sobre o rei Luís XVI, depois de perder o posto na monarquia constitucional e ser preso, qual foi o fim
do Luís XVI. O fim dele não foi nada bom. Ele foi julgado pela Convenção Nacional, condenado por traição e foi parar na guilhotina numa praça pública em Paris em 1793. Alguns meses depois, a esposa dele, Maria Antonieta, também foi para a guilhotina. Mas o acontecimento, a morte, né, de Luís XVI, foi dos acontecimentos mais importantes da Revolução Francesa. Então, alunos, encerramos aqui a correção da atividade. Eu espero que vocês tenham feito a correção aí também. E até a próxima.